Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate Virtual. Hoje analisando o consumo em tempos de pandemia. Os nossos convidados são vereador Hinaldo Silva, vice-presidente da Comissão Permanente de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, e o economista Gilberto Braga. Bom, muito obrigado, então, pela participação de vocês aqui no Rio TV Debate Virtual. Eu começo com o vereador com uma análise em relação a esse período de pandemia e a mudança de comportamento do consumidor. Muito bem, Gilberto, Sérgio, nós estamos aí se adequando a essa nova fase que é viver essa pandemia. Muitas coisas, com certeza, vai mudar, já está mudando. Por exemplo, o trabalho em casa, isso deve ficar, esse home office deve ficar, vai pegar, ainda mais com a crise que a pandemia está trazendo. Acredito que o trabalho em casa passe a ser a alternativa de algumas empresas para diminuir custo, diminuir salário. A gente vai gastar menos, aprendemos a ficar mais em casa, né? Quem gostava muito de sair, muito de ir para restaurante, para shoppings, está se reinventando, se refazendo para gastar menos. A tendência é que o padrão vai diminuir de todas as pessoas, e essa quarentena está nos ensinando isso, a se reinventar, a se moldar para um novo mundo, sem tanta ostentação, porque ela mediu por baixo toda a sociedade, e a gente, então, vai ter que se reinventar para, quando ela passar, a gente ver o que é que ficou de positivo, de produtivo, para que a gente caminhe, e o que não foi produtivo, a gente tentar tocar a nossa vida, mas tenho certeza que, quando ela passar, muitas coisas vão mudar nessa nossa sociedade. Mas, vereador, especificamente em relação à mudança de comportamento, né, da população, a mudança de comportamento em relação ao consumo. Só acredita que, durante essa pandemia, o consumidor ele adotou uma nova medida de compra, é isso? Obrigatoriamente, né? Obrigatoriamente, porque você não pode sair. Porque, se você pudesse sair, você estaria saindo. Ninguém vai ficar o tempo todo na internet comprando as coisas por internet. Normalmente, a gente gosta de tocar, a gente gosta de ver, a gente gosta de palpar. Como nós estamos obrigados a comprar pela internet, vai ser um progresso. Vai, claro, aumentar, como tem aumentado e muito, as compras pela internet. Mas você sabe que o brasileiro gosta da rua, né? O brasileiro gosta de estar perto das pessoas, de pesquisar, de poder negociar. Eu acho que vai ter um proveito as compras online, claro, mas, quando tudo isso acabar, as pessoas vão voltar para a rua, vão voltar para os shoppings, vão voltar para o mercado, para as feiras, porque é coisa do brasileiro, né? Gilberto, você diria que esse novo comportamento aí do consumidor ele veio realmente para agregar, ou seja, antes é lógico que a compra através da internet era bem divulgada, estava em crescimento, mas agora teve um incentivo, né, um boom, ou seja, a gente consegue pensar nesse tipo de compra como algo que vai aumentar bastante depois da pandemia? Olha, eu acho que veio para ficar. Sérgio, queria ali saudar o vereador Ivalda, a turma toda que está trabalhando aí na produção. Você que nos assiste sabe, tem vários profissionais, todo mundo seguro à distância, trabalhando remotamente para a gente levar esse debate até você. Os pagamentos eletrônicos vieram para ficar, ou seja, o uso da internet, do app, do banco, no celular, através de transações que nós chamamos totalmente eletrônicas. Você disse bem, uma parcela do consumo já era feito através da internet, o vereador também, mas uma outra parte da população tinha muito medo de usar a internet, medo de ter os seus dados clonados, de sites falsos, de mensagens que são fake news, para roubar dinheiro das pessoas, que explora a boa índole do consumidor. E, com a pandemia e o confinamento, nós fomos obrigados a nos reinventarmos, ou seja, tivemos que romper todas as nossas preocupações, todos os nossos medos com relação ao uso do dinheiro eletrônico, e tivemos que implantar isso definitivamente
nas nossas vidas. Se cada um de nós hoje tivesse que obrigatoriamente sair para fazer, por exemplo, uma feira livre e fazer as compras em dinheiro, eu tenho certeza que a maioria desses que estão nos assistindo agora não teriam dinheiro no bolso para fazer as compras necessárias. Vereador, na sua avaliação, qual que é o impacto da pandemia em relação a esses novos hábitos do consumo? O impacto é a evolução, né? Por exemplo, antes dessa pandemia, eu estive em Orlando, fiquei 12 dias na Flórida. E uma coisa que me chama a atenção, apesar dos Estados Unidos ser esse país de primeiro mundo, lá o dinheiro papel rola cada centavo, cada moeda. No Brasil, como a gente já tinha medo de sair com dinheiro por causa do crime, por causa do roubo, do assalto, ele deve desaparecer um pouco. Mas, culturalmente, o país de primeiro mundo, como é os Estados Unidos, trabalha com dinheiro, eles manuseiam muito dinheiro. Eu acho que o impacto dessa pandemia na nossa vida é, como o Gilberto estava falando, é você aprender a tecnologia, né? As pessoas que não tinham acesso a essa tecnologia, pagar as coisas com aplicativo, que a gente está vendo aí toda hora, elas, hoje, obrigatoriamente, elas estão tendo que manusear, estão tendo que se mexer para essa modernidade, né? Então, eu acho que essa pandemia, como impacto, ela vai fazer com que a gente se torne um pouco mais tecnológico, né? A gente aprenda mais a mexer com a rede social e com as coisas paga de forma online. Gilberto, no início da pandemia, a gente falava muito da importância do consumo consciente, ou seja, houve uma busca exagerada por alguns artigos, né, com medo de que esse produto iria, porventura, faltar no mercado. Você acredita que, com a pandemia, as pessoas começaram a se controlar ou elas acabaram consumindo produtos, por exemplo, eletrônicos, de tecnologia, de comunicação? Houve um crescimento nesse setor? Na verdade, já saíram os primeiros dados, viu, Sérgio? E a gente observa uma certa mudança, uma concentração, né? Então, o item alimentação em casa é o que mais cresceu na cesta de consumo do brasileiro e do carioca principalmente, ou seja, as pessoas que estão confinadas, elas fazem mais refeições em casa, é aquela coisa de pedir comida para o fim de semana, para sexta-feira, aquela comida que você queria variar. Isso caiu, as pessoas perceberam que se ficar pedindo comida o tempo todo sai caro. Então, na verdade, itens como carne bovina, como frango, como peixe, que já eram demandados, eles até mantiveram um pouco o seu patamar de preço. Mas os outros itens, que eram itens, digamos assim, de complemento, como verduras, legumes, arroz e feijão, tiveram um aumento expressivo de preço, né? E isso se dá por conta não apenas da procura maior, mas também que o confinamento imposto dentro das fronteiras municipais e estaduais, dependendo da situação, isso dificulta o abastecimento e o trânsito logístico das mercadorias. Agora, eu queria chamar a atenção é que com essa concentração, que como o próprio vereador e você apontaram, viu, Sérgio, de que daqui para frente, nós que vencemos a nossa resistência de usar o dinheiro eletrônico, as transações eletrônicas, isso tudo veio para se incorporar, e ainda que a gente volte a badalar por aí, quando pudermos normalmente nos encontrar fisicamente, nós vamos ter que pensar um pouquinho nos direitos do consumidor, né? Porque toda a legislação que nós temos hoje, ou seja, todo o arcabouço, todo o conjunto de regramento, ele é muito voltado ainda para a transação pessoal, né? Você ir comprar, voltar numa loja, entregar um produto defeituoso. E pela internet, como é que a gente vai ter essa proteção aos nossos direitos? Então, eu compro uma roupa, como aconteceu comigo para o Dia das Mães, a roupa não serviu na minha mãe. E aí agora eu estou incumbido de trocar, não é? Ou seja, mandei entregar na casa dela, eu tenho que mandar um motoboy buscar o presente, levar no correio, pagar para ter uma devolução registrada, para receber um vale compras, para poder utilizar novamente
no mesmo site onde eu originalmente fiz a compra. Então, questões como essas, que a gente não estava acostumada, elas serão uma tônica daqui para frente. Você não acha, Sérgio? Com certeza. Conflitos não faltam, existem inúmeros impasses em relação à prestação de serviço, ainda mais com relação à entrega, né? Já que a gente não consegue retirar esse produto numa loja física, né? Então a gente depende da entrega, os prazos possivelmente não estão sendo cumpridos à risca. E aí eu já direciono essa pergunta ao vereador, que é vice-presidente da Comissão Permanente de Defesa do Consumidor da Câmara. Vereador, só acredita que é possível trabalhar algum tipo de política para poder melhorar essa prestação de serviço? Como só acredita que pode ser essa relação daqui para frente? Então, como a gente está tendo que se reinventar, tudo é um aprendizado. Por exemplo, eu estava ouvindo aí o Gilberto falando sobre ele comprou uma coisa, não deu. O Código de Defesa do Consumidor garante vários direitos do cliente, tanto nas compras, nas lojas físicas, como também na internet. Na internet há um direito que é importante nesse tempo de pandemia, o direito ao arrependimento, diferente da loja, né? A pessoa ela pode comprar pela internet e quando a compra é feita fora da loja, por telefone ou pela internet, o consumidor tem direito ao arrependimento, ou seja, ele pode devolver a mercadoria até 7 dias após a chegada dela e ter seu dinheiro de volta. Então, pela internet, nós já temos esse direito ao arrependimento, coisa que não tem presencialmente, né? Então, é importante também pesquisar os sites, se é confiável, verificar se ele tem aquele cadeado lá em cima no endereço, se tem CNPJ, endereço físico. Tomar cuidado com as ofertas mirabolantes, muito abaixo do mercado. Quando a oferta é grande, aí o santo desconfia. A gente vai ter que se reinventar, a gente vai ter que aprender tudo isso nessa nova fase da vida que a gente está vivendo, né? Nós, claro, numa capital grande como é o Rio, Minas, essas capitais maiores, as pessoas têm mais acesso às informações, à internet, mas quando você vai para um lugar mais carente, como algumas do interior, o Nordeste, que não tem tanta internet boa para a pessoa ter acesso a isso tudo, ela sofre um pouco mais. Mas o Código de Direito do Consumidor já dá, pelas compras na internet, esse direito do arrependimento. Gilberto, a preocupação é justamente essa, de que poderia haver aí um aumento das práticas abusivas em relação ao consumo em tempos de pandemia? Olha, não sei se necessariamente as práticas abusivas, mas eu acho que, assim como nós não estávamos aclimatados, acostumados, não tínhamos o hábito de usar a internet para tudo, a tendência de você ter compras com problemas cresce na mesma proporção em que você vai utilizar as redes para fazer o consumo, né? Então, os problemas tenderão a se multiplicar e o consumidor médio, sobretudo no Rio de Janeiro, apesar do acesso à internet, apesar do acesso às redes sociais, essa questão toda de você poder se arrepender, de poder devolver, do próprio site, ou seja, do local onde você comprou, ter que te dar o chamado frete grátis de devolução, ou seja, pagar a encomenda no correio para você devolver sem que você tenha custo com isso. Então, essas questões são questões que precisam ser melhor difundidas nesse momento para que o consumidor possa exercer os seus poderes e comprar sem ser lesado ou, mesmo quando não há, digamos assim, a clara intenção em passar para trás, ele não perder o seu dinheiro numa compra indesejada, imprópria, ou que o produto chegou defeituoso, ou que não serviu, ou que ele mesmo tenha se arrependido. Então, essas questões precisam ficar claras. Por exemplo, no caso que eu mencionei, não me foi dada a oportunidade da devolução do dinheiro. O site ele me impôs um cheque no mesmo valor para que eu utilizasse no mesmo site, comprando um produto diferente. Então, isso, por exemplo, é uma questão que nas minhas redes sociais sempre me é perguntado. Eu tenho direito a, em vez de simplesmente ter que gastar de novo aquele valor no mesmo local, porque às vezes você só tem interesse em um determinado item e esse item não te agradou, não era o que você esperava. Então, como é que você se vira numa situação como essa? Como fazer? E se você não tiver o seu direito respeitado, a quem você reclama virtualmente? Eu acho que essa é uma grande questão que talvez o vereador possa nos ajudar, viu, Sérgio? Com certeza o vereador pode esclarecer para a gente esses itens e principalmente também a questão do limite
da entrega, né? Ou seja, até que ponto é aceitável ou não o prazo de entrega de um produto que está variando bastante, né? Está aumentando muito. Vereador. Eu acho que as grandes empresas, as lojas que querem estar bem, ela tem que cumprir o prazo que assim foi feito ali na hora da compra, né? Por exemplo, eu tenho uma lei no Rio que é o selo de qualidade Procon. Quer dizer, quando uma empresa ela diminui as reclamações, quando elas atende e o cliente fica satisfeito, então ela recebe um selo de qualidade. Quer dizer, é uma empresa confiável, que atende à expectativa, que cumpre com aquilo que foi designado. Então, ela tem esse selo de garantia, de qualidade, né? Como uma empresa idônea. Então, isso também vai acontecer na rede social. O Rio de Janeiro é muito complicado. Nós temos dificuldade até nas entregas. Por exemplo, hoje eu andei, alguns lugares onde está o correio são filas quilométricas, porque o correio está recebendo muitas demandas, mas não pode entrar em todas as áreas no Rio de Janeiro. Então, olha só a dificuldade. A dificuldade, às vezes, não é culpa da empresa, é culpa do correio também, que é limitado, não pode entrar em algumas áreas com medo de ser roubado, de perder a carga. Então, tudo isso a gente vai ter que pensar, reformular, chamar pessoas técnicas para ver o que a gente pode criar. Até agora, a gente está na Câmara só votando projetos que beneficia, que ajuda a pandemia. A gente pode tentar bolar alguma coisa desse tipo, fazendo essa leitura. Uma cidade complicada, de difícil acesso para os correios entregarem. Hoje as filas no correio estão igual às filas nas caixas econômicas, quilométrica de encomendas que foram compradas, eles não estavam preparados para isso, porque as pessoas elas ficam em casa, aí vão aprender a cozinhar. Algumas fazem massas, outras fazem cozido, aí não tinha uma panela para assar, para cozinhar. Aí vai nos sites, compram, para demora a chegar, porque o correio não entrega em todos os lugares. A gente precisa se reinventar nos institutos, chamar os advogados experientes para ver o que a gente pode criar, porque o consumidor ele não pode ser zelado. Então, a gente tem que criar essas alternativas para ver nisso tudo como melhor atender a cada consumidor nessa época onde as compras, na sua maioria, são virtuais. Gilberto, agora passando para o outro lado do balcão, para a gente poder falar um pouco dos empresários que estão tendo que manter esses negócios em operação, eu queria que você fizesse uma análise mais econômica da transformação digital do varejo. Foi importante eles começarem a adotar um novo comportamento também, né? Com certeza, Sérgio. A gente percebe que a maior parte das empresas, dos pequenos negócios, não tinha uma preparação, não estavam, assim, treinados para lidar com essa situação de pandemia. Nós tivemos uma questão que tanto a logística é falha, né? Então, a maior parte das empresas de pequenos negócios de empreendedorismo, elas trabalhavam com os Correios como o vereador explicou, se mostraram extremamente incapazes de atender a esse crescimento de demanda, e algumas empresas que têm uma chamada logística própria, seja ela mesma executando as entregas, seja através de terceirizados, mas que não os Correios, essas empresas elas estão tendo vantagens competitivas, estão ocupando espaços de mercado. Nós percebemos claramente que o consumidor virtual ele dá preferência aos negócios onde você tem um menor prazo compromissado de entrega e entre aquelas empresas que nos sites de acompanhamento, de reclamação, tem um menor número de ocorrências. Então, os empresários que estavam preparados para lidar com o mundo virtual, que já tinham um site, por exemplo, bem organizado, com a apresentação dos seus serviços e produtos, onde você já podia fazer a escolha, a seleção, e aquilo você vai ter naquelas páginas sequenciais, onde você se sente confortável, no sentido não apenas da navegação para pessoas não especialistas, para as pessoas comuns de qualquer idade, de qualquer tipo de conhecimento tecnológico, como também no sentido da segurança, de você ver ali que você vai avançando nas páginas até o momento em que você coloca os seus dados pessoais e as suas informações bancárias para pagamento e você sente que você está num ambiente protegido, onde os seus dados não serão
de alguma forma, manipulados e desviados. Então, a maioria das empresas não tinha essa situação e estão perdendo oportunidades no momento da pandemia, porque existe uma demanda potencial, obviamente, muito grande. Nós todos estamos precisando de tudo, né? E, por outro lado, temos a certeza de que existem quem tem tudo para nos oferecer, produtos e serviços, mas não sabe como chegar até nós. Então, exatamente nesse momento, a gente observa deficiências da rede de telefonia, a gente observa a deficiência da velocidade, da qualidade do sinal de internet. Ele cai o tempo todo, ele não é constante. Então, isso comparado com padrões internacionais, nós estamos muito abaixo, né? Eu fiz uma outra compra pela internet, Sérgio, e aí dizia assim no site, olha, prazo de entrega, 1 dia. Aí, quando eu fiz a confirmação da compra, ele disse assim, prazo de 1 dia a contar a partir do momento da expedição. Demorou 7 dias para expedir. Então, na verdade, o prazo era de 8 dias. Eu me senti trapaceado. Então, esse tipo de situação, por exemplo, é até uma sugestão para o nosso vereador levar para os colegas dele na Câmara de Vereadores, para dizer, olha, o prazo de entrega é a partir do momento que você fizer o pedido, e não a partir do momento que, internamente, a empresa fizer os seus movimentos logísticos, expedir aquilo para fazer o deslocamento até o local da entrega. Uma outra questão é que a gente observa que, por questões de segurança, muitos condomínios restringem a ação dos entregadores. Então, num momento como esse, ter centrais de recepção, exatamente para que o entregador não tenha que subir até a residência num prédio ou coisas dessa natureza, ou por conta da Covid ele seja barrado e tenha que ficar numa situação em que, às vezes, o produto retorna com o próprio transportador. Então, nós precisamos ter um pouco de criatividade e pensar nessas situações que nós nunca tínhamos nos imaginado, que é viver o consumo isolados. Vereador, todas essas informações do Gilberto indicam que o mercado virtual talvez não estivesse tão preparado assim para um novo público, que tivesse uma necessidade mais urgente em relação à entrega, por exemplo. A gente hoje vive um isolamento e precisa desse material, desse produto, chegando com muita rapidez. Só acredita que essas tecnologias disponíveis são suficientes ou, na prática, elas precisam de uma evolução? Com certeza, elas vão precisar se evoluir, porque, como o Gilberto estava falando, você ainda não consegue fazer a leitura de 1 dia, que é 8 dias, você não consegue, por exemplo, a dificuldade que foi para as pessoas se cadastrarem no site da Caixa Econômica para receber seus benefícios. Roda, roda, roda e não sai do lugar, porque ninguém estava preparado para esse mundo digital. Todo mundo entrando na internet, porque nós já tínhamos mais aparelhos de telefone, celulares, do que a população brasileira. Mas ninguém estava acostumado a ficar na internet, na rede social o tempo todo. Então, quando a população foi, de fato, atrás dessa mercadoria nos aplicativos, eles não estavam preparados, ninguém estava preparado para tamanha grandeza de pessoas consumindo todas as horas, todos os dias. As pessoas, ela estava acostumada a pedir na farmácia, pedir coisas mais do dia a dia. Agora não, agora tudo é online. Por exemplo, eu tenho dificuldade de comprar as coisas na internet. Eu vou precisar me adequar. Qualquer coisa que eu quero comprar, quem compra é minha nora ou é meu filho, que são cabeças mais jovens, que estão nesse mundo mais atual, que conhece já de tudo. Então, se a gente que lida com o público, com a população, a gente tem dificuldade, imagina aqueles que não estavam acostumados com isso. Então, a gente vai precisar muito aumentar aí a banda larga da nossa internet para poder comportar sites que as pessoas, de fato, possam entrar, porque, repito, nem a Caixa Econômica estava preparada para isso. Então, a gente está se reinventando. Nós estamos aí caminhando, talvez, para amenizar um pouco esse confinamento, Hoje eu estava vendo o governador de São Paulo, que parece que dia 1º agora, conforme for, devagar já vai começar a abrir algumas áreas que está menos pior em São Paulo. Então, a gente já está caminhando aí para esse confinamento chegar ao final.
mas as pessoas precisam aprender. As grandes empresas, o pequeno negócio precisa aprender que a tendência hoje é online, a tendência hoje é os aplicativos. Isso te dá um pouco mais de segurança, isso te dá mais comodidade. Quer dizer, você comprar para trazer em casa, né? O custo diminui. Quer dizer, o que eu quero hoje, eu compro, entrego em casa, então você vai se acostumando com isso. As empresas vão ter que crescer acostumando com isso. As lojas dos shoppings talvez não terão as mesmas frequência que teria antes. Vai ter que estar na rede social, como já algumas outras. Então, a gente precisa muito melhorar para atender esse nosso povo, que vai se tornar mais exigente quando terminar tudo isso. Gilberto, como adaptar a economia para esse mercado virtual, na sua avaliação? Olha, acho que existem uma série de iniciativas que precisam acontecer. A primeira é entender essa mudança do consumidor brasileiro. O consumidor brasileiro ele tinha a característica de São Tomé. Ele gostava de pegar para ver, para tocar, para crer, né? E o consumidor mundial é um consumidor onde os direitos eles não precisam estar nem escritos em lei, né? E já são práticas. Então, quem viaja, por exemplo, para os Estados Unidos, para a Europa, na maioria dos países europeus, se você informa que você comprou e algo veio defeituoso, algo veio errado, ninguém vai te exigir nota fiscal, ninguém vai ficar conferindo se você fez uso inadequado do produto. As pessoas confiam na palavra, né? Então, eu acho que isso faz com que, nesses países, nesses locais, as vendas virtuais elas tenham avançado muito mais rapidamente do que no Brasil, porque pressupõe-se sempre da boa índole, da verdade nas relações daquilo que as pessoas estão praticando. O brasileiro sempre teve o hábito do jeitinho, o hábito de tentar dar vantagem, tudo isso está no nosso ideário, né, imaginário popular brasileiro, né, nosso chamado complexo de Macunaíma, né, onde aqui tudo é diferente. Então, acho que isso vai mudar a partir da pandemia. Nós vamos ter um consumidor mais consciente e um consumidor, digamos assim, menos disposto a correr riscos, a se expor a aventuras. E isso exige, por outro lado, da economia, de uma forma geral, um comportamento mais responsável e também mais cooperativo. Não apenas no sentido de ser mais verdadeira naquilo que vai ofertar para a população, como também recursos para lidar com essas questões online, essas questões de logísticas, para ser mais conscienciosas com as reclamações, estender o prazo para devoluções, num momento como esse, como várias redes já fizeram, porque entendem que o prazo legal é muito curto, no momento em que você deve evitar sair de casa e que as agências dos Correios estão abarrotadas com filas quilométricas, você não pode dispor de ficar, até por uma questão de proteção e não correr riscos desnecessários numa fila por muito tempo. Então, essas questões todas elas precisarão ser repensadas, como ter a própria coleta do produto defeituoso na casa do consumidor, ou seja, mudar um pouco, inverter, pensar em logística reversa e começar a discutir algumas questões. O consumidor, a forma de trabalhar vai mudar, o transporte vai mudar, o horário de trabalho vai mudar, a tecnologia vai avançar para permitir trabalho remoto com maior qualidade, né? Nós vamos ter uma série de questões que são fundamentais, que aos poucos serão melhoradas, que aos poucos serão aperfeiçoadas. E nós poderemos ir detalhando isso. A economia, eu posso dizer para você, Sérgio Vereador, nunca mais será a mesma que a gente conheceu. Vereador, isso significa adaptação de novas vagas? Em termos, sim. Nós também não podemos esquecer do pequeno empreendedor, né? A gente precisa entender que, nesse momento, o pequeno é o que mais sofre, né? E hoje você tem o Instagram para poder ajudar, você tem o Facebook, você tem a lojinha de docinho, de salgadinho, a costureira, que a gente precisa pensar nesse grupo. Como poder ajudar o pequeno? Porque o grande sempre será grande. Não pode acabar com o pequeno, que é o que faz girar esse dinheiro no nosso país. A mentalidade que devemos ter agora é de que é preciso ajudar e ser ajudado. Empresa de marketing digital deve ter um aumento considerável de clientes que querem
adentrar esse mundo, mas o serviço e o orçamento devem estar de acordo com a nova realidade. Então, a gente precisa pensar nisso. O pequeno, que hoje está aí vivendo de cesta básica, que eram os camelôs, que não estão podendo trabalhar porque as pessoas não circulam. Se você vai para esse mundo de só ficar em casa, você extermina esse trabalhador do dia a dia, que faz as coisas acontecerem, o cara que vende a água no sinal, o camarada que está vendendo o refrigerante ali no bar, o cara que vende o cigarro não sei aonde. Então, a gente não pode esquecer que esse é que faz circular toda essa movimentação. Porque o grande CP grande vai ter tecnologia para o grande. Então, precisamos pensar que a gente não pode exterminar esse trabalhador informal que estava aí sobrevivendo no seu dia a dia, né? Porque se acaba com as vagas das grandes empresas, imagine com os informais. Então, a gente tem que pensar em alguma coisa que possa, no boca a boca, no grupo de relacionamento entre família, entre condomínio, comprar nesse pequenininho para ele poder girar e sobreviver também. Bom, infelizmente chegamos ao final do nosso programa e eu peço a vocês a consideração final, ou seja, uma mensagem para arrematar todo esse pensamento. Pode ser então com o Gilberto. Olha, eu sou muito otimista, acho que vamos sair dessa melhor do que entramos. Então, vamos sair mais fortalecidos, vamos dar muito mais valor ao eu, né, ao sentimento humano e não tanto ao consumo. E eu tenho certeza de que nós nos aprimoraremos em todos os sentidos, seja como consumidores, até mesmo pela reflexão que esse tempo de isolamento nos leva a fazer enquanto estamos aqui confinados. A natureza se recupera, a ecologia e a vida que segue. Um abraço a todos. Muito obrigado pela sua participação, Gilberto. Vereador, sua conclusão. Gilberto, Sérgio, prazer ter estado aqui com vocês, aprendendo. E dizer o seguinte, um país só é forte quando ele enfrenta as crises. O Brasil nunca, na minha geração, enfrentou tamanha crise, mas nós somos um povo forte. Eu fui pastor durante 12 anos no Nordeste, no sertão nordestino, e o nordestino é por si só um povo resistente, um povo forte, e agora o Brasil todo está sendo esse povo resistente, esse povo forte, que aprendeu que solidariedade não tem religião, aliás, solidariedade não tem nem lugar. Todos os lugares são lugares de ser solidário. A gente está vendo isso pelas lives dos cantores secular, cantando dentro de casa, pedindo comida pelas suas lives, as grandes empresas, os grandes bancos, o pobre, todo mundo se solidarizando para poder dividir um pouquinho daquilo que tem. Nós vamos passar por isso, nós somos um povo forte, Deus está com a gente vai superar e o país nunca mais será o mesmo, nós seremos muito mais humanos. Agradeço e que Deus nos abençoe e que juntos possamos vencer o Covid-19. Bom, eu agradeço a participação de vocês em mais um Rio TV Debate virtual.